Muito bem, deixa eu compartilhar bem rapidamente aqui uma palavra bem curtinha, na verdade nem é uma pregação, é mais um desafio. Quer ver? Coloca aqui para mim o meu tema, Patrick. Eu nem lembro como foi que eu falei o tema, que eu pensei o tema. Aqui, ó. Um grande pecado e uma extraordinária recompensa. Quero ler esse versículo aqui. Diga comigo assim: um grande pecado e uma extraordinária recompensa. Claro que eu vou falar mais sobre a recompensa, né? Mas deixa eu explicar para vocês aqui. Começa por essa parte negativa que é o pecado. Então, Números 32, 23 diz assim: porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor. E sabei, o vosso pecado vos há de achar. Então, o que é que eles fizeram de tão grave, né? Vamos só entender o contexto. Quando Israel estava atravessando o Jordão, né? Que aquele momento eles vão chegar em Canaã, a conquista da terra prometida, top. Aí, 2,5 tribos, né? Falaram assim, que era Manassés, Efraim e Gade, né? Eles falaram assim, não, a gente não quer atravessar, não. A gente quer ficar do lado daqui porque nós temos muito gado e a terra é muito boa para o nosso gado. Não é? E aí, eles falaram isso, eles não queriam atravessar, queriam ficar ali. Olha a resposta do Moisés para eles, em número 32, 6. Quer ver? Presta atenção. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben. Aí eu falei, Manassés, não é? Gade, Ruben, é isso mesmo, Manassés e Efraim. E aí fala assim, ó, porém disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irmãos, irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando eu os enviei, não é, há 40 anos atrás, de Cádiz Barneia a ver esta terra. Então, irmãos, olha só, eles falaram assim, não, nós não vamos, nós queremos ficar aqui, pode ir. Aí o Moisés diz, não, se vocês não forem, vocês vão desanimar o resto do povo, vocês têm que ir, né? Então começa essa guerra. Então vamos lá, bem rapidamente aqui. Então qual era esse grande pecado? Eu falei, um grande pecado, uma extraordinária recompensa. Então, qual era esse grande pecado? Não é? Era o pecado, não é, de esquecer que eles tinham uma parte na conquista da terra, não é? Que, na verdade, as 12 tribos deveriam lutar e conquistar aquele território. Então, nesse momento, eles estão cometendo esse pecado. Ah, não, já conquistei o meu. Quem está me entendendo? Não é? Não, rapaz, já tenho o meu aqui, eu estou bem na foto aqui, mano. Te lasca para lá. Não é? Olha só que coisa terrível, né? Agora, o que levou eles a cometer esse pecado? Então, comodismo e egoísmo, não é? Quer dizer, não, rapaz, eu já estou aqui, olha, nossa terrinha aqui para o nosso gado, então eu não preciso mais lutar, né? Então eu estou acomodado, não é? Mas espera aí, e quanto aos perdidos, né? Enquanto aqueles que não têm, enquanto aqueles que não chegaram ainda lá, não é? Ah, mas eu não... Irmãos, então, muitas vezes a igreja se coloca nessa posição, né? Então, eu já estou salvo, né? Ah, aceitei Jesus, estou salvo. Ah, minha vida mudou. E agora eu estou bem na foto. Irmão, a Bíblia está dizendo que isso é pecado. Quem está me entendendo? Não, pode ir para lá. Eu já tenho o meu. Isso é pecado. Olha só o que a Bíblia está dizendo, é muito forte isso, né? Então, um grande pecado. Olha só, se vocês não fizerem assim, eis que pecaste contra o Senhor. Porque, na verdade, irmãos, o que era fazer assim era, não, todo mundo vai junto, luta junto, conquista junto, aí depois, se vocês quiserem essa terra de Gileade, beleza, vocês podem voltar. Mas ninguém pode abandonar o barco agora. Está todo mundo no mesmo barco. Amém, queridos? Irmãos, a gente nunca pode esquecer 1 Timóteo 2,4. Isso tem que ser uma bússola para nós. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus.
não é? Se Deus deseja isso, como que eu posso me acomodar numa situação de ser crente, né? Salvo, no meu pasto, no o meu gado, e esquecer o desejo de Deus de salvar as pessoas, né? Então isso é pecado. Por que eles cometeram esse pecado? Por causa do comodismo. Eu vejo muito isso, não nessa igreja, mas eu vejo muito isso assim, querendo entrar na vida da igreja. Então, eu tenho os meus negócios, eu tenho os meus sonhos, eu já estou salvo mesmo. Lasque-se o resto. Comodismo. Outra coisa, ingratidão. Porque, irmãos, presta atenção. Se eles chegaram naquele lugar, eu estou falando dessas tribos que queriam ficar lá. Se eles chegaram nesse ponto, ali, irmãos, quem está me entendendo? Que eles têm uma dívida com todo mundo, não é? Todo mundo trabalhou para que eles chegassem todos ali. Agora que eles acharam deles, eles estão esquecendo o que os outros fizeram por eles. Então, irmão, presta atenção. Eu nunca, por exemplo, eu, não sei você, mas eu nunca posso esquecer que eu fui alcançado, né? Que alguém pagou um preço por mim, né? Eu sempre falo para vocês do Paulão, né? Que eu dei trabalho para caramba para ele, né? Que foi um cara que, apesar de ser não era pastor, não era nada, mas um cara que trabalhava para caramba, um cara que corria, né, fazendo faculdade e tal, e investiu em mim. Eu nunca posso esquecer, né, que se eu cheguei aqui, é porque alguém pagou um preço. Eu não sei vocês, né, mas talvez alguém pagou um preço, nem que seja de oração por você. Né? Eu lembro o Paulão pegando no meu pé, sabe, indo atrás de mim, né, na hora que eu queria me desviar. Ele ia lá, não, volta. Né? Então eu não posso, irmãos, agora dizer assim, cara, eu achei meu pasto, estou salvo, estou tranquilo, agora eu vou me aposentar. Irmão, aposentadoria é no céu. A aposentadoria do crente é no céu. Amém, querido? Eu não posso cometer esse pecado de me acomodar, de ser ingrato e pecar contra o Senhor, não é? Qual que é o pecado? Não é? Então, qual que é o pecado? É o pecado de esquecer a minha parte. Diga assim, eu tenho uma parte. Amém, queridos? Você tem uma parte. Cada trabalhador é importante. Eu estou aqui pregando, mas, irmãos, eu reconheço. Tem alguém filmando, tem alguém no som, tem alguém que ensaiou durante a semana, tem uma equipe recebendo as pessoas, tem um time cuidando, né, das crianças. Meu Deus do céu. Cada um fazendo a sua parte. Eu não poderia fazer a minha se isso não funcionasse bem. Não é? Então a gente nunca pode, irmãos, cometer esse pecado. Nós não estamos. Cadê o pessoal do Ministério Infantil? Tem alguém do Ministério Infantil aqui? Levanta a mão aí. O que você está fazendo aqui? Você não está cuidando de criança, você está ganhando almas. Nós estamos ganhando almas, todos nós estamos ganhando almas. Todos nós estamos fazendo essa vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento. Todos nós, o pessoal do som, todo mundo está ganhando almas. Todo mundo. Nós somos uma equipe. Amém, queridos? Se você faltar, vai ficar um vazio no time. Né? E a segunda coisa aqui, então o pecado era esse. Agora, qual era o principal pecado nesse pecado aí? Qual era o pecado? Qual era o pecado? Esqueci minha parte. Eu tenho uma parte, mas eu não faço. Esqueci. Por que eu fiz? Por quê? Por que eu esqueci minha parte? Comodismo, egoísmo, ingratidão, beleza. Agora, qual que é o maior pecado dentro desse pecado de esquecer a minha parte? De esquecer a minha parte. Qual que é o maior pecado desse? Irmão, diga comigo, desobediência. Irmãos, eles não receberam uma sugestão de todo mundo junto entrar em Canaã. Foi uma ordem. Então, quando eles estão dizendo assim, não, mas nós vamos ficar aqui. Não, meu irmão, você tem uma ordem. Você tem um comando de Deus. Jesus não disse assim, olha, se vocês quiserem, vão. Preguem o evangelho a todas as nações. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ele não disse nunca isso. Ele disse ide. O verbo é imperativo, é ordem. Ide, fazei. Outro verbo imperativo. A gente tem que fazer, os discípulos não estão prontos, a gente não vai encontrar as pessoas esperando a gente, todo mundo arrumadinho, cheio de santidade na cabeça, todo mundo querendo fazer. Vai dar trabalho. Diga, tem que fazer.
Ele disse, ide, fazei, batizai, ensinai. É tudo ordem, tudo comando. Então, irmãos, qual que é o maior pecado dentro do pecado de esquecer a minha parte? A desobediência. Quem está me entendendo? E a terceira coisa aqui. Qual é o resultado desse pecado, não é? De esquecer a minha parte, de não fazer nada, de não fazer o que eu tenho que fazer. Qual que é o resultado? Ele fala aqui, né? Olha o que ele fala aqui, ó. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor e sabei o vosso pecado vos há de achar. Qual é o resultado, então, desse pecado de desobediência, não é? De eu não fazer a minha parte. Qual que é o resultado disso? Então, irmãos, tem várias coisas aqui, eu só vou citar cada uma delas. Lá na frente eles teriam essa culpa. Puxa vida, a gente poderia ter ido. Não é? Imagina os caras que ficaram aqui do lado daqui. Na nossa terrinha gostosa, nosso gadinho, todo mundo. Aí foi só 9 tribos e meia. Não conseguiram. Foram destruídos do outro lado. Não conquistaram Canaã. Agora essa turma aqui, puxa vida, se a gente tivesse ido, né, teria feito muita diferença. Irmãos, a gente não pode perder a oportunidade. Porque lá na frente, qual que vai ser a primeira consequência? Esse peso na consciência. Puxa, eu tive oportunidade. Irmão, qual que é a nossa oportunidade? Nós estamos vivos agora. O apóstolo Paulo já morreu. Pedrão já foi. Charles Spurgeon também. Não é? Mas eu estou aqui. Eu posso fazer. Eu posso ajudar. Não é? Eu posso ser usado na minha geração. Puxa vida, eu não posso ficar sem fazer nada. Eu tenho uma ordem do meu mestre. Não é? Aleluia. Então, a primeira coisa era isso. Eles seriam doentes na alma deles, na consciência deles. Segundo lugar, eles não aprenderiam a lutar. Olha o que diz o salmista em Salmo 144, 1. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Ou seja, irmãos, quando a gente está indo para a luta, Deus está nos ensinando a lutar. Quem está me entendendo? Se o cara fica lá, vira o crente florzinha de Jesus. Achei minha gileade. Não quero mais lutar. Quem está me entendendo que a gente só aprende fazendo? Eu só aprendo lutar lutando. Então, quando eu estou na batalha, quando eu estou na guerra, estou envolvido na batalha, irmãos, Deus está me adestrando. Por que Ele vai me adestrar se eu nunca vou lutar? Por que Deus vai me capacitar, vai me treinar, vai me dar armas espirituais se eu nunca uso? Se eu decidir ficar em Gileade sem fazer nada, vou ficar lá. Para que Ele vai me capacitar? Então, irmãos, eu quero estar lá. Porque se eu estiver lá, Ele vai me dar ferramentas, Ele vai me dar mais dons, vai desenvolver os meus dons, vai afinar as minhas armas. Eu acho tremendo esse salmo. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Amém, queridos? Eles perderiam o apetite espiritual, não é? Porque irmãos, eu só tenho fome se eu estiver trabalhando, se eu estiver, né? Se eu estiver fazendo, não faço nada, né? Fazendo nada, não tem fome, né? Agora, se eu estiver fazendo, eu tenho mais fome, quem está me entendendo? Não é verdade? Vai malhar para você ver. Quando você volta, você está faminto, não é? Não é? Está faminto. Por quê? Porque o organismo queimou muita caloria. Agora você precisa ingerir. Agora o cara fica lá. Eu não sei porque acho que a igreja está ficando fria. Eu acho que é o louvor. Eu acho que é não sei o quê. Meu irmão, o cara não luta, não tem fome. Né? Que mais? Os filhos dele seriam afetados, né, por aquele testemunho. Os filhos dele cresceriam sem aquele referencial da batalha, da guerra. Não é? Sabe, que mais? A última coisa aqui, para a gente orar. Então eu falei, quais são as coisas aí? Me ajuda aí. Quais são as coisas? Então, primeiro, qual era o pecado mesmo? Esqueci minha parte. Por que eles esqueceram a parte deles? Comodismo, egoísmo, ingratidão, não é? Segundo, qual era o principal pecado neste pecado? Fala aí para mim. Desobediência. Qual era o resultado desse pecado? De não fazer nada. Qual que era? Não é? Falta de apetite,
peso na consciência, eles influenciariam os filhos deles de forma errada, etc. Vai embora. E a última coisa aqui para a gente orar. Qual a recompensa, não é? Qual a recompensa de cometer esse pecado? Acho que foi errado ali, né? Está errado ali. Qual a recompensa? Perdão, de não cometer esse pecado, está certo. Então, qual é a recompensa de fazer a coisa certa? Vamos ver, Números 32, 20. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes, se fizerdes assim, aleluia, se fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis, e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Irmão, presta bem atenção, deixa eu terminar com isso. Então, se eles não fizessem, era pecado, ok? O maior pecado dentro desse pecado era a desobediência. O pecado deles iria achar eles. Eles teriam várias consequências desse pecado, não é? Falei várias coisas. Agora, e se eles fizessem o certo? O que eles receberiam se eles fizessem o certo? A recompensa. Eles iriam, então, lutariam com todo mundo juntos. Quando os irmãos conquistassem a terra deles, então eles voltariam para aquilo que eles queriam. Irmão, Deus não quer tirar o nosso sonho. Deus não quer isso. Então eu tenho que me sacrificar. Não, Ele quer te dar. Mas Ele está contando com você. Não é? Para aquilo que é a vontade dEle. Está contando com a sua... Ele está contando, na verdade, com coisas que Ele já te deu, com seus talentos. Ele está contando com a influência que você tem no meio das pessoas que você vive. Não é? Está contando com a sua inteligência. Está contando com o fato de você estar aqui na terra para pregar o evangelho. Está contando com isso. Então, se você não fizer, é pecado. Por isso que o meu tema é um grande pecado, mas uma extraordinária recompensa. Não é? A recompensa sempre é maior do que a consequência do pecado. Então, puxa vida, se eu não fizer, pecado. Eu estou desobedecendo o meu Senhor. Mas se eu fizer, olha o tamanho da minha recompensa. Então, isso eu queria terminar dizendo isso para vocês, prestem bem atenção. Isso foi o que marcou minha vida essa semana. Porque assim, irmãos, alguém falou assim para mim um dia desses assim: sabe uma coisa? Eu acho muito legal isso. Eu já queria ir para o céu, não é? Porque, puxa vida, o céu, Jesus e tal, eu já queria, né? Quando eu ouvi isso, eu só respondi dentro de mim. Eu falei, mas eu não. Por quê? Porque, irmãos, tem muita coisa para a gente fazer ainda. E outra coisa, se eu for agora, beleza, eu vou encontrar Jesus, top das galáxias, não tem coisa melhor do que isso. Maravilha! Só que, além de eu deixar de fazer muita coisa que eu poderia fazer enquanto vivo, tem outra coisa também, irmãos. Eu perco a oportunidade de receber mais galardões, não é? Para que eu chegue no céu com mais galardões. Então, veja bem, não é tudo salvação. Eu acho que a gente mistura muito, a igreja mistura muito salvação com galardão. Estou salvo. Vou ficar aqui em Gileade. Irmão, você está perdendo o melhor da festa. Porque se você... Beleza, você foi salvo, você está em Gileade. Beleza. O gado, muita água, vida boa, aleluia. Mas esse tempo passa rápido. Você vai chegar no céu sem galardão. Porque olha o que a Bíblia diz, salvação, irmãos, é de graça, mediante a fé. Não tem discussão com relação a isso, mas o galardão, olha como que é. Apocalipse 22, 12. E eis que venho sem demora, Jesus falando com João, e comigo está o galardão que tenho para retribuir aqueles que creram. É isso que está escrito aí? O que é que está escrito aí? Eu tenho galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, ao mesmo tempo que é pecado não fazer, eu não tenho que pensar nisso, isso é a parte negativa, porque a gente não vai viver isso.
gente não vai viver isso, a gente não vai viver cheio de egoísmo, só pensando na gente. Sabe, a gente não vai pegar a nossa vida igual a Esther, né, da Bíblia. A Esther é esse caso, né? A Esther chegou em Gileade, né? Aí o Mordecai vai lá, filha, nós temos que atravessar o Jordão, vamos lá para a guerra. Não, tio, vou não, posso quebrar minhas unhas. Vou não, posso morrer, tio. Aí, o que o Mordecai vai dizer? É a mesma coisa, ele vai dizer, você não está entendendo, é pecado você não fazer, está entendendo? Ele diz assim, ó, o Senhor vai encontrar outra pessoa para colocar no seu lugar, mas você e sua casa perecerão, porque é pecado não fazer. Você está aí por causa dessa conjuntura, você está aí, Deus te deu tudo isso, Deus te deu esse talento, Deus te deu essa beleza, Deus te deu essa oportunidade, Ele te aprovou no concurso de Miss Universo, porque Ele quer usar você agora. Não, mas eu quero ficar em Gileade. Está entendendo? Acho que a Esther caiu em si, né? Ela caiu, cara. Quando o Mordecai falou isso para ela, você não está entendendo, se você não fizer é pecado. Agora, se você fizer, tem uma grande recompensa. A recompensa é muito maior do que o pecado. Aí ela diz, tio, coloca o pessoal para orar por mim, para jejuar por mim. Eu vou encarar, não é? Seja para a morte, seja para a vida. Eu irei na presença do rei. Se ele me matar, tão somente morri. Entende, irmãos? O galardão é pela obra. Olha o que diz Mateus 5,10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da... Meu Deus do céu, quem quer isso? Ser perseguido por causa da justiça. A Bíblia chama de feliz. Feliz o cara que for perseguido por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O reino é o galardão. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal. Irmão, quem quer isso? Quem quer ser feliz aqui? Aí, eu. Então tá bom, receita. Receita para ser feliz. Felizes quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, fiquem felizes, exultem. Por quê? Porque é grande o vosso galardão nos céus. Não tem nada a ver com fé aqui. O cara já alcançou a salvação. Agora, o galardão está relacionado com a obra dele. O cara ficou firme, ele foi perseguido, ele foi injuriado, mentiram contra ele e tudo mais, aquela coisa, ficou firme na rocha, tem recompensa, tem galardão. Meu Deus do céu. E o último versículo aqui é 2 João 1,8, né? O apóstolo João ensina, acautelai-vos, ou seja, cuidado, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Cuidado para não perder a salvação. É isso que está falando aqui, irmãos? É por esforço que eu sou salvo? Eu me esforcei muito, aí eu fui salvo. Agora, cuidado para não perder a sua salvação. Está falando isso. Ele vai deixar muito claro, cuidado para vocês não perderem aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Amém, queridos? Se tem um galardão completo, deve ter um incompleto, ou deve ter nenhum galardão, não é? Então, irmãos, não é só ser salvo. E agora? E a obra que eu tenho para fazer? Então, cada coisa que a gente está fazendo para o reino está caindo na nossa conta corrente. Dá um sorriso para mim aí. Está caindo na conta. Você obedeceu, não é? Você orou pelos que perseguiam você. Não caiu lá. Se tivesse um celular celestial, né? Quando sai alguma coisa da minha conta, meu celular me conta, né? Quando cai também alguma coisa na minha conta, meu celular me conta. Se a gente tivesse um celular espiritual, né? Quando a gente obedeceu aquela
A gente orou pelos que nos perseguiam, a gente falou bem de quem falou mal da gente, como Jesus disse, não é? Aí, opa, seria tão legal, né? E motivaria a gente, né? Puxa vida, olha só que legal! Quem fica feliz quando cai alguma coisa na conta, né? Então, olha, aleluia, glória a Deus, não é? Irmão, a gente não está vendo, mas cada obra de obediência, cada obra pelo reino, está caindo galardão na nossa conta. Mas o que nós aprendemos hoje, não é? O que nós aprendemos hoje, também, cada obra que estava na nossa mão fazer, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu posso compartilhar o evangelho com alguém. Eu posso testemunhar com a minha vida para alguém. Não é? Eu posso fazer o certo. Não faço. Pequei. Aí, celular espiritual. Que dinheiro foi esse que saiu da minha conta? Meu Deus, a minha conta está negativa. Um grande pecado, uma extraordinária recompensa. Aleluia. Aleluia. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você, guerreiro, guerreira. Não vai para o céu ainda não, espera um pouco. Ganha mais galardão. Tem muita coisa para a gente fazer aqui ainda. Amém, queridos? Muitas almas para a gente ganhar. Meu Deus, meu Deus. Não é? Quando você abre sua casa para uma célula, né? Hoje chegou um casal aqui, eles estão chegando de uma outra cidade, e aí eles me chamaram aqui, agora na frente. Gostamos muito da igreja, nossa filhinha está lá acho que são vários filhos, né? Cada um está numa salinha. Eles gostaram tanto daqui. Pastor, a gente... Mas eles não lembraram hoje, né? Eles não lembraram. Mas eles gostaram da igreja. Aí já chamei o pastor Willy, já coloquei o pastor Willy colado neles. Olha, um time, né? Um time, todo mundo envolvido. Todo mundo envolvido, o Ministério Infantil, o pastor Willy e tal, já pegaram o contato dele, né? Vamos colocar eles numa célula, graças a Deus que nós temos várias casas que tem várias células. Vai ter um líder de célula que vai cuidar dele, um time. Cada coisa que você está fazendo está caindo na sua conta espiritual, creia nisso, creia nisso. A salvação foi de graça, irmão. Você não fez nada para merecer. Pelo contrário, você foi salvo quando você estava mergulhado nos seus pecados e delitos. Não só não estava fazendo nada bom, como estava fazendo tudo errado e foi salvo desse jeito. Agora, o galardão é pelo que a gente faz. Aleluia. O galardão é pelo que você faz. Não é? Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos desafia nessa manhã. Não queremos pecar contra o Senhor. Não queremos deixar de fazer aquilo que o Senhor espera que a gente faça, que o Senhor nos mandou fazer. Não deixa, Senhor, nós nos encantarmos com este mundo. Pai, a Tua palavra diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque as coisas que tem no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não são do Pai, mas são do mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Não deixa, Senhor, a gente ficar vislumbrado com Gileade. A gente ficar vislumbrado como a Esté ficou com o palácio. E se a gente ficar vislumbrado, Senhor, nos desafia. Nos chama, querido Espírito Santo, como o Senhor chamou a Esté para a realidade, que era pecado ela não fazer, que tinha uma grande recompensa se ela fizesse. Ó Deus, em nome de Jesus, nos liberta, Senhor, da maldição do comodismo e do egoísmo e da ingratidão. Tua palavra diz que aquele que paga o bem com o mal jamais se apartará da sua casa. O Senhor nos salvou de graça. O Senhor enviou alguém para nos ajudar. Como que nós podemos ser ingratos agora de não ajudar mais ninguém? Ó Deus, nos livra desse pecado e nos conduza para essa grande recompensa. Sim, nós vamos lutar com o nosso povo. Nós vamos lutar com a igreja. Nós vamos atravessar esse Jordão. Nós iremos na presença do Rei, seja para a morte, seja para a vida. E assim como a Esté, que voltou para conquistar toda a fortuna do Ramã, do inimigo. Assim como ela teve agora o tio Mordecai como o primeiro-ministro do reino. Assim como ela obteve aquela grande recompensa. Assim como
Israel, os filhos de Gade e de Ruben e a meia tribo de Manassés, eles puderam voltar e conquistar aquilo que era o sonho deles. Senhor, recompensa esses trabalhadores do reino, que têm sonhos, que foi o Senhor que colocou neles. Eles têm sonho, recompensa eles, Senhor, por causa da obra que eles estão fazendo e por causa da desobediência que eles não estão cometendo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus.